Pegue o seu lugar. Faça direito, mas faça tão bem feito. O Senhor tem que atiçar dentro de você uma ira contra a situação que você está vivendo. E você fazer aquilo tão bem feito. Para de coitadismo, de vitimismo. Ai, apatia, estou apático. Então se levanta. Vá se curar no Senhor e se levantar e dizer para o próprio mal: quem é você? Quem você pensa que é? Para me afrontar, para me trazer essa opressão. Quem é você? Tudo que chegar nas suas mãos, faça de uma forma diligente e muito bem feita, que ninguém vai poder ignorar você. Bem-vindas ao nosso Casa Firme. Toda quarta-feira, nosso culto totalmente separado só para mulheres. Então, vamos consagrar o nosso trabalho em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez na sua presença, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, pelas palavras de todos os dias. Todos os dias o Senhor tem uma liberação poderosa para nós, uma direção poderosa para que vivamos crescimento, avanço e desenvolvimento. Nós queremos e nós precisamos, meu Deus, desenvolver e crescer na forma de falar, na estatura, no pensamento, na mentalidade. Não só passar dias e envelhecermos, mas envelhecermos com experiência, com inteligência e com o seu favor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais esse trabalho. E eu peço que o Senhor nos ajude e fale conosco, meu Deus. Que o Senhor entregue para nós, que o Senhor entregue, meu Deus, para cada uma, aquilo que ela precisa, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Amém. Então vamos lá. Tem uma palavra que a bispa liberou há um tempo, não vou saber dizer ao certo a você, mas que ela queimou dentro do meu coração, porque, na verdade, eu sabia que ela era para mim, então estou compartilhando com você. Se você quiser um pouco dela, pode pegar. Não toda, que é minha, mas eu sabia que era para mim. Porque na situação do momento, vivendo diversas situações, a primeira coisa que você tem que lembrar e pensar é o porquê Deus chamou você para tal lugar, para fazer tal coisa, o porquê Deus escolheu você dentre tantos, né? Eu não vou saber dizer para você ao certo quantas milhares, milhões de pessoas existem no mundo, não vou saber dizer ao certo. Mas dentre tantas, Ele escolheu você para algo. Para algo você foi chamado e você foi escolhido. Porque Ele tem informações que nós não temos. Às vezes, o nosso olhar mesmo para aquilo é de que eu sou incapaz de assumir esse lugar ou de fazer isso. Mas se Deus escolheu você, é porque Ele sabe que você é capaz. Você só precisa agora descobrir isso também. Nós precisamos descobrir a nossa capacidade em Deus. Não a nossa capacidade humana, porque ela é falha e fraca, mas descobrir a nossa capacidade no Senhor. É nele. Sem Ele, não tem o que fazer. E aí ela falou, numa reunião, que era para a gente fazer coisas e de uma forma tão intensa e tão poderosa, que seria impossível nos ignorar. E eu peguei aquilo para mim. Fazer na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu caminho até o seu trabalho, no seu caminho até a igreja, de uma forma tão poderosa e tão intensa, que é impossível as pessoas verem você passar, ou conviverem com você e ignorar você. Não há pessoas que você conhece
que às vezes você está trabalhando com ela já há um tempão, ou você congrega com ela na igreja há um tempão, mas você não sabe o nome dela, você não sabe de onde ela vem, qual é a história dela, qual é a família dela, você não sabe nada dela. Às vezes alguém fala assim, conhece lá o fulano? Não conheço. Às vezes te dá até uma característica física, eu não sei quem é. Mas o fulano, que é o irmão de não sei quem. Não conheço, não sei quem é. Porque a pessoa, talvez, mediante aquela situação, naquele lugar, vou colocar assim, nada que ela tenha feito ou contribuído tenha sido algo tão extraordinário para que ela fosse lembrada. É importante sermos lembrados. É importante deixarmos marcas. E isso independe de estudo, ou do lugar que você vem, ou de quem você é, ou da onde você foi tirado. Isso depende de você agarrar o propósito que Deus deu a você e fazer aquilo de tal forma que ninguém possa te ignorar. Sabe quando há pessoas que quando ela falta um dia, se ela não vier na igreja um dia, se ela não comparecer em tal lugar uma vez, todo mundo sente falta? Cadê o fulano? O que aconteceu com o fulano? Aquele fulano tem um papel importante ali. Mas existem pessoas que, se elas faltarem... Gente, eu vi uma matéria uma vez, que foi aqui nos Estados Unidos, de uma mulher que descobriram o corpo dela na casa dela depois de 27 anos. Eu fiquei muito pensativa com aquilo. Eu falei, não é possível. 27 anos, não teve um vizinho que procurou aquela mulher? Não teve um familiar que se deu conta, que sentiu falta, se é que ela tinha família? Ninguém. Mas assim, ainda que não tivesse família, ela mora num lugar que ela tinha vizinhos, tinham pessoas que cruzavam com ela, e talvez ela passou alguns anos lá, que nunca ninguém teve acesso a ela, a tal ponto que quando ela morreu, ninguém se deu conta que ela sumiu. Eu também fiquei muito pensativa, porque eu falei, 27 anos, isso parece muito improvável, mas não é não. Às vezes você está há 5, há 10 anos num lugar e você não marcou presença em nada. Você não foi bom em alguma coisa, você não exerceu o seu papel de tal forma que quando você deixasse aquele cargo, o próximo que assumisse teria um bom desafio para enfrentar. Sabe aquele desafio que você fala assim, nossa, agora é comigo e com Deus, em nome de Jesus, é isso aí. É marcar presença e fazendo de uma forma poderosa, para que ninguém possa esquecer o seu nome. E aí, você tem que ter uma revolta no seu interior, é uma indignação no seu interior, de que, poxa vida, Deus chamou você, livrou você de tantos lugares, te deu vitória, realizou sonhos na sua vida. Como é que em determinado momento você para num lugar e você não evolui, você fica patinando naquele lugar, não cresce, não faz algo significativo, a vida é morna assim mesmo, a gente vive dessa forma mesmo, acordando, cumprindo os nossos deveres e dormindo, é assim mesmo que é para viver? Eu não acredito nessa forma de viver. Eu acredito em saltos grandes, eu acredito em pessoas que evoluem, eu acredito em mentes que evoluem, eu acredito em realizações de grandes sonhos, eu acredito em pessoas que conhecem lugares assim que só viram na televisão bem distante. Eu acredito que Deus, Ele pode fazer coisas na nossa vida e te dar uma vida extraordinária, que quando você chegar no final dos seus dias, você vai falar, eu corri a carreira, eu fiz, eu cumpri, olha, eu vivi, o que eu tinha que viver, eu vivi, e eu fiz de uma forma excelente, tudo o que deram nas minhas mãos. Todo mundo tem um passado, você tem um passado, eu tenho um passado,
Mas o seu passado não é para você olhar para ele e remoer aquele passado. Ah, porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque eu não tive condições, porque eu não tive estudo, porque eu não tive dinheiro, porque eu não tive lugar. Não, é para você olhar para ele e se revoltar com ele. Você precisa olhar para o seu passado e ter um sentimento de revolta. E uma revolta com a própria situação. De olhar e falar assim, olha, já me tiraram muita coisa, eu já fui privado de muita coisa. Eu já tive deficiências e dificuldades em muitos pontos, mas agora não. Agora não, agora vai ser diferente. Às vezes você pode olhar para o seu passado e pensar assim, ó, eu já fui excluído de muitas coisas, eu já fui excluído da família, eu já fui tirado de muitos lugares por falta de oportunidade, por falta de condições, enfim, de tantos detalhes. Mas agora com Deus vai ser diferente. É uma revolta interior que você não aceita simplesmente passar pelos lugares cumprindo um papel, que foi como a história do Davi. E como a história de muitos que você vai ver na Bíblia. Você precisa ser a pessoa que rompe uma multidão só para tocar na barra de Jesus. Você tem que romper aquela multidão, porque aí você fica conhecido por uma atitude de fé. Você tem que ser aquele que sobe numa árvore para enxergar Jesus. Ah, eu sou baixo, não vou conseguir, tem muita gente na minha frente, eu vou subir numa árvore. Você tem duas escolhas. Ah, tem muita gente, não, está lotado, tchau, não quero ver isso aqui não, e vai embora. Ou você pode subir numa árvore. Eu quero ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui. Você tem que ser o que faz e que toma atitude diferente. Claro que para o bem. Você tem que ser o que rompe as multidões. Você tem que ser o que desce pelo telhado. Ali não tem onde passar, vamos descer pelo telhado. Vamos achar uma forma, mas nós vamos fazer. Ou como Davi. A história de Davi, que é uma pessoa mais improvável e menos apropriada, humanamente falando, para assumir um lugar, porque pela lógica, se você pensar comigo, pela lógica, quem deveria suceder o lugar do pai era o filho, que é o Jonatas, que era o Jonatas. Ele deveria suceder o lugar do pai, porque isso é lógico. Vem um, aí o filho vem atrás, seguindo um legado e tal, não sei o quê. Não acho que Jonatas era um rapaz ruim, não, até porque ele teve uma boa amizade com Davi, tratou Davi de uma forma muito humana, e não acredito nisso, mas acredito que ele era ainda muito influenciável pelo pai. Até porque você viu que ele podia ter uma vida assim, mas ele morreu e assim viveu toda aquela situação com o pai, porque ele poderia ter rompido com aquilo ali. Aquela situação já estava fadada ao fracasso, na verdade. Então, como Deus sonda os corações, ele escolheu o improvável do improvável. Se tem uma coisa que eu amo no Senhor, o meu carro-chefe assim de amor por Jesus é quando ele escolhe os improváveis dos improváveis. Porque na nossa vida vão passar, e ainda existem pessoas na nossa vida, que quando você olha para ela, o seu pensamento é o quê? Ah, é provável que isso vai acontecer com tal pessoa. Porque, assim, tal pessoa tem todos os requisitos, é inteligente, é não sei o quê, como Saul. Alto, bonito e tal, presença marcante, que é o que precisava para um rei, né? Humanamente falando também. Porque você come com os olhos, então chega um rei meio que se arrastando, capenga, feinho, você mesmo vai olhar e falar, é sangue de Jesus. Olha, né, debaixo de que governo nós estamos. Não, mas quando chega um homem como Saul, alto, presença, inteligente, falava bem, certeza, tinha aquela pronúncia boa e tal, não sei o quê. Quando se revoltou ali naquele momento, com aquele povo que estava entregando e negociando o próprio olho ali, sabe? Puxa, que homem, né? E aí vai passando o tempo, se não assume o lugar mesmo, não tem como viver vitórias, não tem como acontecer. E aí Deus vai lá e escolhe quem? Um garoto, um menino,
que ninguém dava nada, a própria família dele não dava nada, porque olha, se um dia você se sentir mal, se sentir feio e mal, no mínimo a sua mãe tem que falar que você é bonito. No mínimo ela. Porque assim, às vezes assim, ninguém fala nada de nós, né? Ah, o fulano não é bonito aparentemente, ou não é inteligente, ou não sei o quê, mas a nossa mãe vai ver sempre assim, o melhor. Meu filho, você é o mais inteligente, você é o mais bonito, porque a mãe, o amor da mãe, às vezes é bem cego mesmo. Isso é para ajudar o filho ali. E no mínimo, quem tem que pelo menos acreditar em nós são as pessoas que convivem conosco. As que comem com a gente, as que dormem com a gente, as que vivem com a gente, as que nos deram a vida. É o mínimo do mínimo. É a pessoa que está ali com você todo dia, acreditar em você. Pois Davi estava numa situação tão ruim que nem os dele acreditavam nele. Os irmãos, zero, mas o pai não se lembrar daquele menino, que certamente daqueles irmãos ali, era o mais dedicado na sua função. E nem o pai, que deveria ser o pai, assim, e que deveria ser o maior torcedor por ele. Não lembrou, não. Se esqueceu do menino. E quando Samuel foi lá, falando assim, ó, é um dos seus filhos aí traz o mais bonito, o mais alto, e aparentemente o melhor. Não é esse aí não. O quê? Choca todo mundo, acha? Esse não é. Não é. E vai passando de um em um. Escuta, você tem mais alguém aí? Porque não é ninguém que está aqui. Deus me mandou para cá e Deus não erra. Ah, tem um, está lá cuidando das ovelhas e tal. Então, ninguém vai comer, ninguém vai fazer nada, ninguém vai começar nada aqui, sem esse menino chegar. Imagina Davi chegando. E, gente, ele estava cuidando das ovelhas. Você imagina ele chegar? O pouquinho que eu saio aqui, ó, aqui fora, nessa parte aqui do quintal, vou falar quintal, essa parte externa aqui da igreja, eu volto com o rosto brilhando de suor. O pouco. Daqui a pouco aqui eu vou começar a pregar e movimentar demais, eu vou descer desse altar pingando suor. Você imagina Davi cuidando das ovelhas, não só suado, sujo e fedido, porque ovelhas fedem. Eu já falei que ovelha fede. Ovelha fede, eu já tive perto de ovelhas e de cabras. Pensa num animal fedido, que você vai embora, o cheiro impregna em você. Que você vai andando, parece que você está levando uma cabra junto com você, uma ovelha junto com você, de tão fedidas que elas são. Aí você imagina Davi chegar, todo mundo ali esperando aquele momento, aí chega aquele menino cheirando ovelha, sujo, suado, é esse aqui. Não, tem alguma coisa errada, não pode ser. Isso aqui está muito errado. Mas quando Deus manda, quando Deus fala e aquela pessoa agarra, não tem nada de errado. Quando foi para Davi matar o Golias, Davi não era ninguém, além de um pastor de ovelhas e um entregador de pão e queijo. Davi não era nada, nem ninguém, até eles chegar diante do momento da oportunidade. É o portal. E às vezes Deus vai dar portais para você. Portais tão grandes que é o momento da sua oportunidade. Que é o momento de você olhar para aquilo e falar assim, ou eu vou morrer de uma forma digna. E sendo mais corajoso que um monte de homem enorme aqui, cheio de armadura, ou eu vou viver um grande milagre e mudar minha vida. Você tem que chegar no momento que você tem que pensar exatamente isso. Ou eu vou morrer e acabar com isso aqui de vez, porque eu não aceito viver essa vida morna, acorda, levanta. Principalmente você, mulher. Você tem um monte de obrigações todos os dias. Eu acordo, eu faço café, aí depois eu vou lá, arrumo as crianças para a escola, aí depois eu vou lá, vou cumprir minhas obrigações, vou trabalhar e tal. Tenho um almoço para fazer, tenho que planejar o jantar, preciso planejar a roupa das crianças para a gente ir para a igreja, preciso planejar minhas coisas e tal, vou dormir. O seu dia é todo ocupado. E aí você vai passando o seu dia e vivendo assim,
Quando você vê, passaram-se anos e você não conheceu aquele lugar que você sonhava. Passaram-se anos e você não viveu aquele sonho que você tanto queria. Passaram-se anos e você nem viu seus filhos crescerem. Passaram-se anos e você nem se lembra do chorinho do seu bebê. Isso é uma dica que eu dou para todas as mães. As mães recém-paridas, grava o chorinho do seu neném. Faça vídeos, grava, você vai se esquecer do chorinho deles. Você vai esquecer. Não vou. Vai sim. Você se esquece do choro. Você se esquece daqueles momentos. E quando você vê aquela criança tá voltando da escola com coisas que ela viu e aprendeu na escola que não foi você que ensinou. Passou. Quando você vê, seus filhos já foram embora, já se casaram, foram para a faculdade, ficou só você e seu cônjuge, que às vezes passaram toda a infância e adolescência dos filhos brigando e degladiando um contra o outro. Aí quando você vê, aquelas crianças estão na faculdade, só está você e seu cônjuge. Aí o silêncio reina. Não era silêncio que você queria? Aí a casa fica silenciosa. Porque às vezes você está com aquelas crianças, com o seu próprio cônjuge, você quer silêncio, você quer ficar quieto, você quer ficar sozinho. Eu quero ficar sozinho, eu quero ficar quieto, eu quero silêncio, né? Vai chegar, este momento vai chegar. E você não vai falar depois que, mas a casa agora está muito silenciosa. Eu lembro da minha mãe falando que quando a gente morava lá, todo mundo morava lá, minha mãe falava, mas está uma bagunça. E era gente o tempo todo. Para você ter uma ideia, a minha mãe desligou a campainha da porta. Porque a campainha da minha casa não parava o dia inteiro. Ela não parava de tocar de tanta gente que ficava lá chamando a gente. Uma hora era eu, outra hora era uma irmã, outra hora era outra irmã. Aquela casa não parava. Era um barulho sem fim ali. E era interfone, e era campainha, e era o cachorro que não podia ouvir a campainha, que latia também, e tal, não sei o quê. E eu, que achava qualquer animal na rua, principalmente pássaros, e levava para casa, porque eu queria cuidar deles e alimentar aqueles pássaros, e o tempo todo. E assim, era assim, muita coisa, era muito movimento. Até quando foi saindo uma por uma das filhas. Hoje, o que minha mãe mais fala é do silêncio da casa. A casa está silenciosa, é um silêncio, e é isso, e é aquilo e tal. Então viva os momentos que Deus deu a você, os portais de oportunidade para você. Para que você se lembre daquilo e ria. É verdade, a casa sempre cheia, era assim e tal. E não só isso, para que seus filhos continuem vivendo isso e você seja convidado de honra. Vem aqui viver isso aqui comigo, vem para cá agora na minha casa, no meu barulho, participar disso. Viva, porque vai passar. A oportunidade vai passar. E se não fosse um Davi, seria outro aqui, viu? Então não pense você que quando a oportunidade chegar diante de você, não sei se é o momento certo. Ótimo. É isso que o mal precisa e é isso que uma outra pessoa que está orando por oportunidade precisa também. De uma pessoa que é covarde, diante da terra e da oportunidade dela, a pessoa só precisa de um, não sei, estou em dúvida, tem outro pegando o seu lugar. Davi pegou essa oportunidade, sabe como? Indo entregar queijo e pão para aquele povo. Ele não foi convidado para a guerra, ele não foi convidado a ajudar no exército, ele não foi convidado. Como ele não foi lembrado para ser ungido a rei, ele também não foi convidado a participar daquela luta. Vamos todo mundo aqui tentar vencer esse gigante. Aí, eu começo aqui para você, em 1 Samuel, deixa eu ver, 1 Samuel 17, no versículo 8, que diz assim: a certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Vamos resolver essa questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Se um homem for capaz de lutar e matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. A situação aqui era mais grave do que a gente imagina, porque ele não queria só um homem para ele lutar, matar aquele homem e vir mais um. Era tudo ou nada. Se um fosse e falhasse,
todo o restante seria escravo. Todos os outros iam pagar pelo erro de um. Então, eu acho que eles não estavam só com medo do Golias. Aqueles caras estavam treinados, eles eram treinados para a batalha. Eles tinham suas técnicas de batalha ali. Então, o problema deles não era só o medo do Golias. O problema deles era o medo também de falhar e botar todo mundo debaixo de escravidão. Isso eram os soldados e as famílias de todo aquele povo. Porque seriam escravos e as famílias, os filhos, as mulheres também viveriam sobre uma escravidão. Então estava todo mundo, será que eu vou ou não vou? Porque por causa de mim, todo mundo pode, enfim, viver uma situação terrível para o resto da vida. Então a situação era muito mais grave. No 10, eu desafio hoje o exército de Israel. Mandem um homem que venha lutar comigo. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do filisteu, tremeram de medo. Davi era filho do Efrateu Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá. Ele tinha 7 irmãos mais velhos do que ele. Jessé já era idoso no tempo em que Saul era rei. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro, já haviam se apresentado ao exército de Saul para combater os filisteus. Davi era o filho mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Esse era o Davi. Aí, para mim, outro ponto muito importante nessa palavra é, no versículo 16, durante 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. 40 dias, 2 vezes ao dia. Você não precisa ser um gênio na matemática para saber. 40 dias, 2 vezes ao dia. Por 80 vezes aquele povo foi afrontado. Você imagina num lugar de guerra, todo mundo ali posicionado com o seu escudo, com a sua armadura e tal, e um cara afrontando todos aqueles homens sanguinários, porque eles eram treinados para a guerra. Saul era ousado demais, porque se juntasse todos numa emboscada, não dava um Golias. Na verdade, Golias era ousado, perdão. Não dava um Golias. Imagina se todo mundo falasse assim, quer saber? Vamos pegar ele por de trás. Na hora que ele virar e sair correndo, junta todo mundo e pega ele. Não sobraria um ali. Mas não, Golias era ousado. 80 vezes ele afrontou aquele povo. De manhã ele afrontava o povo, para o povo não esquecer, ele voltava à tarde. E às vezes você está nessa situação de afronta diversas vezes, o mesmo problema, às vezes 80, às vezes 160 vezes, às vezes muito mais do que isso, multiplica 10 vezes mais ali. Então, um problema afrontando você dia e noite. Às vezes, você já ouviu 80 vezes o diabo falar que o seu casamento não tem saída e não tem solução. E o que você fez? Você continuou ouvindo o inimigo na sua frente afrontar você. Às vezes você já ouviu 80 vezes que você é covarde porque você não assume o lugar que foi dado às suas mãos. Às vezes você é o tipo de pessoa que precisa de uma ordem de alguém para você fazer algo obrigado, porque você mesmo dá uma posição e um passo de fé, esqueça. Ou vai ser mandado, ou dali não vai sair nada não. Às vezes a gente está fazendo um culto de vitória. Vamos, a bispa fala na reunião dos líderes. Vamos, eu quero líderes que vão em busca de milagres. Vão em busca de milagres. Vai atrás de um cego para curar, vai atrás de alguém para fazer e tal. E aí, às vezes chegam pessoas doentes com doenças menores e com situações menores que essa ali. E a pessoa simplesmente se acovarda para fazer uma oração. Ai, vai que eu oro e não cumpre, né? Vai chegar um Davi que vai tomar o seu lugar.
Vai chegar um que vai falar assim, vem aqui, dá isso aqui para mim, que esse problema agora é meu, e nós vamos solucionar isso aqui. Às vezes você já ouviu 80 vezes, você já foi chamado 80 vezes na escola do seu filho, para falar que seu filho não sabe ler, que seu filho é isso, que seu filho é aquilo, que seu filho não para, que ele não se comunica bem, que ele não se dá bem com os outros amigos e tal. E você está fazendo o quê com isso? Já foi procurar alguma coisa daqui humana, outra coisa daqui humana, e o Senhor deixando claro a você que aquilo é espiritual. Quantas vezes, às vezes um oficial de justiça bateu na sua porta, cobrando dívidas suas, diversas vezes. Ah, então é assim mesmo, quando Deus quiser, Ele vai dar livramento. Não, você tem que se posicionar como Davi. Não é assim, não. Por diversas vezes o mal, às vezes tem rido de você, tem zombado de você. Cada briguinha que você dorme no sofá e o seu marido na cama, ou ao contrário, cada briguinha que vocês juram que nunca mais querem se olhar na cara e joga aliança e xinga um outro, é o Golias dando risada de vocês. Não tem um homem aí, uma mulher aí de verdade para enfrentar, né, um grande desafio? Não tem, não? Não, só tem 2 meninos que brigam, que se xingam, que se pegam, né? Cada vez que te falta dinheiro para alguma coisa, que você vive uma privação de algo. Estou falando de necessidades básicas, de você não podendo comprar algo no mercado, ou viver alguma coisa, é o próprio Golias rindo de você e falando assim, uai, não tem alguém aí, não, que vai viver as promessas que foram lançadas, inclusive desse altar, que Deus tiraria do ímpio para colocar na mão do justo, que é uma promessa bíblica? Cadê? Cadê esse povo que vai ser a coluna, os financiadores do reino? Ah, não é para mim não, não é para mim não, sou só um Davi. Se fosse um Davi, era para você então. Era para o menor, para o menos estudado, para o menos capaz, inclusive. É para esses aí. Às vezes o Golias está aí, ó, na sua vida de manhã, de tarde e de noite, afrontando você e mostrando para você, não tem mudança, viu? Não acontece nada, viu? Depois que você começou a ir na igreja, as coisas só pioraram, viu? Tá vendo? Não diz que as coisas não funcionam? Isso, continua ouvindo Golias. Uma vez de manhã, outra tarde, outra noite, para você ver só. Nunca vai fazer parte, ou ser um rei, ou fazer parte do exército de Davi. Porque já era uma honra fazer parte do exército de Davi. Agora imagina ocupar o lugar do próprio Davi. Durante 40 dias eles foram afrontados. Aí Jessé pega o Davi e fala assim, ó, vai rapidinho, pega aí pães, queijos e leve para os seus irmãos e veja como é que eles estão lá na batalha e me traga alguma coisa que você me prove que esses meninos estão bem, tá bom? Davi pegou e foi. Davi foi como um entregador. O iFood dos irmãos era o Davi. Davi foi para só entregar. Só entrega isso, entendeu? E assim, volta. Davi, quando saiu, deixou as ovelhas dele sob responsabilidade de alguém. Pois depois de tudo aquilo, Davi, pelo que eu entendi, não voltou, porque Saul levou ele para casa. E as ovelhas ficou com quem? Ficou com quem assumiu aquela situação ali, ó. Mas depois de tudo isso que Davi viveu, nem voltar para casa ele voltou. Olha só a diferença de quem assume um lugar e de quem assume a sua posição. Aí, quando Davi chega para levar os queijos e os pães, você pode depois ler tudo isso lá, onde eu falei 1 Samuel, leia depois a história então inteira, porque todas as vezes, já ouvi a história de Davi e Golias, vai ouvir de novo, porque a palavra se renova, e às vezes você pega coisas que você não pegava antes. Quando Davi chega lá para levar os queijos, Davi chega perguntando. Na verdade, ele chegou quando Golias estava afrontando o povo. E aí, Davi chega e escuta, né, falar das promessas e do que ganharia o homem que lutasse contra o Golias. A perda seria muito grande, mas o ganho também, de quem tivesse coragem, seria muito grande ali. E Davi, para confirmar, foi de um por um. O que vai ganhar mesmo quem lutar contra o Golias? O que vai lutar mesmo? O que ganha mesmo aqui? Até porque, aí ele fala no versículo 26, aqui, quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? Quantas vezes você falou isso para o próprio mal?
Quantas vezes você viu sua casa assim, desabando, um problema acontecendo, sua casa desmoronando, e você se levantou e falou assim: peraí, quem você pensa que é diabo para entrar na minha casa e tirar a paz dos meus filhos, do meu casamento, ou me levar isso aqui, que essa promessa era minha? Quem é você? Às vezes você está aqui, vivendo situações, principalmente imigrantes, você vive situações, às vezes, quase todos os dias. É um que quer te ajudar, é o outro que não quer te ajudar, é um que abre portas para você, o outro que fecha portas para você. E ao invés de você simplesmente se levantar e falar assim: peraí, quem é você para desafiar o meu Deus vivo, poderoso, nessa situação? Ninguém. Então eu vou contra você com oração e espírito. Você pode vir contra mim com grosseria, com porta na cara, com um monte de coisa. Eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos e pronto, acabou. E é isso que você tem para lutar. Davi queria saber quem vai receber a recompensa, né? Quanto vai receber e o que vai acontecer e tal. Uns não quiseram falar. O próprio irmão do Davi falou: o que você está fazendo aqui? O que você quer saber? Né? Vai cuidar da tua vida, das tuas ovelhas, daquelas suas poucas ovelhas. Vai cuidar daquela galera. Cuida dessas ovelhas. Vai levar teu queijo, teu pão para não sei o quê e tal. Enfim. O que você está fazendo aqui? O próprio irmão do Davi falou: você está fazendo o quê aqui? Que esse próprio irmão depois teve que ver Davi ser coroado a rei. Não tem como. Porque Davi fez de tal forma que ainda que quisessem ignorar ele, não o ignorariam. Porque ele pegou o propósito do Senhor e assumiu com coragem e com ousadia. Aí vendo Davi muito curioso, levou a situação até Saul. Falou assim: esse rapaz aqui está curioso, parece que ele quer enfrentar o gigante. E leva Davi até lá. E Davi o quê? Fala: eu quero fazer isso. Saul olha para ele e fala assim: você não pode, você é muito pequenininho, você é muito moço. Você nunca ouviu isso aí também na sua vida, não? Eu estou cansada de situações que eu mesma falei assim: eu vou fazer tal coisa aqui. E eu ouvi, tipo assim: não, isso aqui não é para você, não. Isso aqui não dá para você. Não, isso aqui não. Isso aqui para você é um desafio muito grande. Para você, não. Eu já ouvi várias vezes, você nunca ouviu? E tem pessoas que, quando elas escutam isso, elas pegam aquilo e falam assim: verdade, sou muito jovem, muito moço, vou embora daqui, porque se os grandões, experientes, tremeram de medo do Golias, o que eu vou fazer ali, sem armadura, sem nada? Não, ele olhou e falou assim: eu posso sim, eu cuido de ovelhas, eu já livrei elas de urso, de leão, de não sei o quê, eu posso então fazer, eu posso fazer. E Davi pegou e insistiu naquilo. Saul, vendo que não tinha saída, falou: então tá bom, toma aqui minha armadura, pega isso aqui, bota isso aqui. Aí você imagina pegar as minhas roupas e colocar na Ana Cléo. Ela vai andar, não vai conseguir andar, vai tropeçar, porque a calça é mais longa, né? Não vai conseguir pegar nada, porque as mangas são mais longas. Não servia no Davi aquilo, não dava. E para mim aquilo falava de uma forma até espiritual, porque tudo que era de Saul não servia no Davi, inclusive as vestes. Nem as vestes de Saul serviam no Davi, muito menos as atitudes. Você tem que ver também. Porque às vezes você está usando vestes de pessoas, e espiritualmente falando, que não servem em você, não cabem em você. Dá um basta nisso. E já um basta assim, como Davi: eu não tenho costume de usar isso aqui não funciona para mim. Ou eu vou vestido de Davi, ou não tem conversa. Vá vestido de você. Porque às vezes você vai querer assumir um desafio, então tá bom, então vou enfrentar o desafio. Me dá essa armadura aqui, e às vezes ela não serve em você. Ela não cabe em você. Não adianta. Você não pode pegar um desafio para você e tentar vestir a armadura, as vestes, o jeito de outra pessoa. Ou você vai vestido de você, confiando que Deus vai honrar você, vestido de você, porque se Deus te escolheu, não era para você se fingir de outra pessoa, passar-se por outra pessoa. É para você e ser lapidado pelo próprio Deus. E parar de olhar para fora e falar assim: melhor ser daquela forma. Não, melhor é ser do seu jeito, sendo lapidado pelo próprio Espírito Santo. E Davi foi. E Davi
enfrentou aquele desafio, que você já sabe muito bem, que ele pegou as pedrinhas, que ele fez isso, que ele fez aquilo, ele foi lá, Golias foi, afrontou Davi mais uma vez, ali na frente de todo mundo, e ali, para mim, é o ponto alto também da batalha. Porque Davi, ali já era tarde demais para Davi. Tarde demais para ele voltar atrás, para ele dizer assim, ó, eu não quero mais me mexer com isso aqui, não. Porque Davi seria conhecido por todo mundo, pelo o filho do Jessé, que quis dar um de guerreiro, mas na hora que estava diante da batalha, recuou. Ó o medroso ali, ó, falou que ia, agora não vai. Você imagina os irmãos do Davi depois? Melhor morrer mesmo. Às vezes é melhor morrer numa batalha mesmo, do que você enfrentar. Você já foi naqueles parques aquáticos? Você já foi em parque aquático? Você sabe. Existe uma regra no parque aquático, se você não sabe. É uma regra que os próprios humanos criaram. Que quando você vai naquele tobogã mais alto de todos, por isso que eu odeio parque aquático. Eu não gosto, todas as vezes que eu fui, eu não vou em nada. Porque a única vez que eu fui, eu me arrependi tanto de medo, mas um medo daquele negócio, que eu jurei que nunca mais ia num tobogã daquele lá. Olha lá num de criança. Porque existe uma regra. Quando você sobe aquela escada, para você ir naquele tobogã, no mais alto, sabe aquele mais alto, que quando você desce, você chega levantado do tobogã, isso aí, ó. Você só desce pelo tobogã. É proibido descer pela escada ali. Isso é regra humana. Se você descer pela escada, inclusive nos parques do interior, você era vaiado que desceu pela escada. Pode ser senhora, ai, vão respeitar a senhora. Respeitar nada. Aqui é campo de batalha, quase. Podia ser senhora, mulher, criança. Eram vaiados os que subiam e desciam. Por esse motivo eu fui nesse bendito, porque quando eu cheguei lá em cima, eu falei, não vou, não vou. Mas eu vi o que aconteceu com o restante, eu falei, vou. Agora eu vou ter que ir, por quê? Porque eu não vou viver isso aqui. Então, agora eu vou. E tive que ir. Agora eu prometi, eu não subo mais também. É nesse nível aqui, Davi, mas de um nível muito superior ali. Ele chega diante do Golias, é afrontado, todo o exército está vendo de um lado e de outro, e ele faz o quê? O sangue de Jesus tem poder. O que eu fiz na minha vida? Não quero saber, não. Ele parecia menor à distância, agora perto ele está maior. Você imagina aquele menino? Menino ousado. Davi é muito ousado. Davi, ele nos ensina muito. Para mim, olha, um dos personagens assim, da Bíblia que eu mais amo é Davi. Eu amo a história de Davi, porque ele é ousado demais. E ele seria conhecido de uma forma ou outra, ou por desistir, passar a maior vergonha da vida dele, que era melhor ele morrer mesmo, porque nunca mais iam tirar aquilo dele, ou ele ia fazer aquilo funcionar. Ou, inclusive, ele podia morrer lutando, mas, de alguma forma ou outra, ele ia ser conhecido. Ele chegou lá como um anônimo que ia entregar pães e queijo. Anônimo. Saiu de lá conhecido por todos. Todo mundo sabia quem era aquele menino que fez aquilo lá, que livrou todo mundo de lá. Ele saiu de lá com todo mundo tendo uma dívida com ele de gratidão, porque por causa dele aquele povo foi liberto. Por causa de uma atitude de fé. E o Golias, como diz na palavra, Golias caçoava do Davi. E caçoava do povo também, porque um povo que aguentou 80 vezes, né? 81 caçoando do Davi não era nada. Porque o povo ficou ouvindo aquelas afrontas por 80 vezes. Então, aquilo lá não era nada. Você sabe muito bem como Davi fez. Pegou, rodou a pedrinha, jogou, bateu na cabeça, Golias cai. E é aí que também você precisa entender. Golias cai, desacordado, meio tonto. Golias não morre. Às vezes você consegue derrotar algumas coisas na sua vida, mas elas não morreram, viu? Você precisa permanecer e cortar a cabeça daquele inimigo, daquele gigante, daquele problema, porque se você achar que ele morreu com uma pedrada, ele pode te enganar, levantar e te pegar de surpresa. Porque tem gente que um pouquinho que ela vence,
Ela relaxa. Ah, tudo bem agora. Agora eu venci. Às vezes seu problema só ficou desacordado. Você não matou seu problema. Então, é vencer e permanecer em posição de guerra, até terminar e matar com aquilo de vez, para nunca mais você ouvir na sua geração que alguém tem um problema assim, porque você cortou a cabeça daquele problema, você cortou a cabeça daquele gigante, pronto. Ninguém mais vai poder falar daquilo, porque aquilo lá já foi vencido. E acabou para você. Davi foi, bateu, matou e cortou a cabeça do gigante. Aí eu pulo para o versículo 55, que diz assim, ó: quando Saul viu Davi sair para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, de que família vem esse rapaz? Juro pela sua vida que não sei, meu senhor, disse Abner. O bom é juro pela sua vida, né? Não é juro pela minha vida, não. Juro pela sua. Então, o problema, se acontecer algum problema e eu estiver mentindo, vai ter um problema com você e não comigo. Quando Saul viu o Davi indo para a batalha, antes de Davi voltar com a vitória de ter matado Golias, o Saul ficou curioso. Quem que é esse garoto aí? Quem que é esse? Abner, de quem que ele é filho? Quem é ele? Você vê que o valor das pessoas antigamente também era isso, de que família ele é, de quem que ele é filho e tal. E aí o Abner falou, não sei quem que é esse rapaz. Ninguém sabia. Ele chegou anônimo lá. Os irmãos sabiam quem era. Os soldados em volta, talvez por verem os irmãos brigarem lá com Davi. Mas o restante não sabia. Davi era anônimo. Então descubra quem é o pai dele. O rei ordenou a Abner. Depois que Davi estava voltando, após ter matado Golias, Abner levou-o à presença de Saul, com a cabeça do filisteu ainda em suas mãos. Conte-me de quem você é filho, meu rapaz? Saul perguntou. E Davi respondeu, sou filho de seu servo Jessé, que mora em Belém. Saul ficou curioso para saber quem era o menino que não queria usar armadura, nem a espada, nem aquilo tudo que ele deu para ele. Quem que era o menino que passou na frente de um monte de soldado treinado para a guerra, com armaduras e um povo sanguinário, com um orgulho lá no alto. Aquele povo tinha um orgulho no alto, era aquele tipo de homem macho, assim, né? Que vamos ver quem é mais macho ali. Não achou um, não encontrou um. Encontrou um, que aparentemente você olhando, você fala, esse não, esse daí não, esse sim, porque se Deus falou que sim, é sim. E é por isso que eu amo a palavra do Senhor. Porque o Senhor pega o improvável, aquele menos cotado, o esquecido, aquele que às vezes nem o seu nome é citado em algo. Às vezes falam o nome de todo mundo e o nome daquele ali esquecem. E o Senhor pega aquele ali para mostrar que quem levanta é Deus e quem abaixa também é Deus. Quem levanta uma pessoa é o Senhor. Independente se ela vai ser lembrada ou honrada por alguém, quem honra e quem levanta é Deus. E se ela pegar o propósito do Senhor e assumir aquele papel de que agora eu vou fazer, como tem que ser feito, eu vou viver a vida que me foi prometida, vai ser impossível ela ser ignorada. Inclusive em qualquer lugar que ela passar. No emprego dela, todo mundo vai saber quem ela é. Porque certamente, ou ela vai galgar de posição para posição, ela vai ser impossível você não saber quem é e de onde aquela pessoa veio. Na casa dela, e na família, vai ser impossível alguém dizer assim, e fulano, nem sei, nunca mais ouvi falar do fulano. Fulano está muito bem, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é completamente diferente. Na sua casa, com seus filhos, impossível você ser esquecida. Eu já vi mães serem esquecidas por seus filhos, em data de aniversário, em comemorações. Agora, aquela mãe que faz seu papel direitinho, diligentemente, pergunta se um filho se esquece dela. Não se esquece, jamais.
Porque ela assumiu o seu papel. E ela fez de tal forma que ainda que aqueles filhos cresçam, ainda que aqueles filhos voem longe, vão embora, casem-se, mudem de país, aquela mãe nunca é esquecida. Porque o papel dela foi muito bem consolidado. Aqui, na igreja, pastores mesmo. Às vezes ele muda de igreja, muda de país. Ele não é esquecido. As pessoas não ficam lá chorando, lamúrias. Ai, eu não quero mais, eu não vou fazer mais nada porque o pastor foi embora. Não, você vai para a igreja por causa de Deus, não por causa de pastor. Mas o carinho, a admiração, a lembrança, as lembranças boas daquele momento, daqueles momentos, ficam sempre. Aquela pessoa sempre vai ser lembrada e toda vez que ela retornar, ela será recebida com festa, porque ela consolidou um bom caminho. Ela não só passou por ali, não, porque às vezes há pessoas que passam, você não lembra o nome dela. Às vezes há pessoas que você lembra o nome dela, que ela vai embora sem deixar saudade. Então, você pode marcar a vida das pessoas de uma maneira linda, como Davi, ou de uma maneira vergonhosa, para que ninguém queira que você retorne para lá. Eu, hein, não quero isso aqui de novo, não. Não, não, não. Isso aqui não. Então, pegue o seu lugar. Faça direito, mas faça tão bem feito. O Senhor tem que atiçar dentro de você uma ira contra a situação que você está vivendo. E você fazer aquilo tão bem feito. Para de coitadismo, de vitimismo. Ai, apatia, estou apático. Então se levanta. Se levanta exatamente. Davi podia mesmo falar assim, vou entregar o queijo, vou voltar, não tenho nada a ver com isso. Se virem que esse gigante... Vocês não esqueceram de mim? Vocês não se lembraram de mim? Eu estou aqui perguntando, ninguém quer me responder? Vocês não querem me responder? Então tchau. Se virem, não quero saber desse problema. Não. Aquele menino não tinha vitimismo ou coitadismo, que hoje em dia, meu Deus do céu, não pode acontecer nada. Estou apático, estou abatido. Ai, não consigo fazer. Ai, porque eu estou muito magoado, porque eu estou muito chateado. Então se cure. Vá se curar no Senhor e se levantar e dizer para o próprio mal, quem é você? Quem você pensa que é? Para me afrontar, para me trazer essa opressão. Quem é você? Quem você pensa que é? Você precisa verbalizar para o próprio mal, inclusive. Depois que Davi viveu tudo aquilo, você vê que Saul quis saber quem que era o menino. E não só isso. Em 1 Samuel 18, no versículo 5, olha o que aconteceu com ele. Davi era o ajudante especial de Saul. E tudo o que realizava era feito com habilidade. Davi era estudado? Davi tinha faculdade. Davi tinha não sei o quê. Não, Davi não tinha nada. Ele tinha o Espírito e a graça do Senhor. E tudo o que ele fazia era feito com habilidade. Por isso Saul colocou Davi como comandante de seus soldados. Isso agradou a todo o povo, inclusive aos servos de Saul. Os próprios servos do Saul queriam Davi como comandante, como o cara que dirigia as coisas ali. Todo mundo ficou feliz porque Davi foi assumindo posições importantes. Porque tudo que era dado para o Davi era feito de uma forma impressionante. Tudo que chegar nas suas mãos, faça de uma forma diligente e muito bem feita, que ninguém vai poder ignorar você. Se você for fazer um bolo hoje, faça de um jeito assim, tão bem feito, que todo mundo vai falar daquele bolo por dias. Ou, minha mãe faz um bolo que ninguém faz, minha mulher faz um bolo que ninguém faz. Faça de uma forma que você não vai ser mais do mesmo, aquela massa que a gente está bem cansado ultimamente, que todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo é especialista em alguma coisa, todo mundo vende curso de alguma coisa. Eu vi gente vendendo curso para montar mala, eu fiquei impressionada, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, não é possível. Como que uma pessoa vende um curso para montar uma mala? Como que alguém compra um curso para montar uma mala? Não sei montar mala. Pelo amor de Deus, então a gente precisa rever os nossos conceitos. Assim, é curso para você dobrar a sua roupa direito, e tem gente que compra. E tem gente que compra, não sei qual que é assim, a situação mais difícil. A pessoa que está vendendo, a pessoa que está comprando aquilo ali. Porque facilmente, com a graça do Senhor, você pode fazer tudo com habilidade, só com a graça. Gente, tem mentoria para você ser pregadora para mulheres. Curso para você ser uma ótima pregadora para mulheres. E da onde que a palavra sai de cursos? Ela sai do Espírito.
ela vem do próprio Espírito Santo. Você não faz um curso para pregar para as pessoas, não. Você utiliza da graça e do Espírito, e você vai com o que você tem vestido de você. Quando você faz uma coisa nesse nível, assim, é vestir uma armadura que não serve em você. Você está querendo aprender algo que o próprio Deus dá para você de graça ali, que é a graça, porque a graça é de graça. É isso. E faça tudo que vier às suas mãos, bem feito, para que as pessoas se lembrem de você. Para que as pessoas falem de você. Para que as pessoas se lembrem dos setores que você passou. Eu, vira e mexe, escuto alguém que me lembra do setor da escolinha. Gente, eu fiquei na escolinha há muitos anos. Agora, retornei, que também já estou migrando, também saindo. Porém, eu fiquei muitos anos na escolinha. E as pessoas se lembram das coisas que eram feitas lá atrás. Você tem que passar pelos setores como isso aqui é minha vida, isso aqui é meu. Ninguém pega de mim agora. E eu vou fazer de um jeito que ninguém fez. E aquilo que Deus deu às suas mãos, esse trabalho que o Senhor deu às suas mãos, você pode ser o menos cotado para aquilo, porque Deus não usa lógica ou cotações, não. Deus escolhe por coração ali. E ser o mais bem-sucedido, que você pegou e falou assim, eu vou exercer esse trabalho como ninguém exerceu. Eu vou trazer uma ideia que ninguém teve. Eu vou pensar de um jeito que ninguém pensou. E às vezes você está numa empresa milionária, incrível, que é impossível alguém nunca ter pensado naquilo. De repente chega alguém, chega um Davi, e tem uma ideia vinda do próprio Espírito Santo. E bota em prática. Quando você ouve a ideia, é a coisa básica da básica que ninguém pensou. Ninguém pensou em jogar uma pedra na cabeça daquele gigante? Ninguém pensou em dar uma pedrada nele, então. Ninguém, é meio que básico algumas coisas, é o elementar mesmo. Se Deus entregou a você, faça o que tem que ser feito de maneira excelente e viva o cumprimento das palavras na sua vida. Em Mateus 20:16 diz, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Se a própria palavra está dizendo isso, você não vai acreditar? Não vai pegar isso como um grande testemunho? Você não vai mostrar para as pessoas, eu comecei em tal lugar, e aí eu fui para tal lugar, e aí eu fui para tal lugar. Só que se você não se colocar no campo de batalha, diante do portal da oportunidade, sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai ser, se for lembrado, vai ser lembrado por estar sempre no mesmo lugar. Se for lembrado. Porque há pessoas que, infelizmente, serão esquecidas. Porque, diante da batalha, fugiram, recuaram nos processos e não evoluíram. E não é isso que o Senhor tem para nós. O que Deus tem para nós é o quê? É você fazer hoje mesmo o seu serviço de maneira tão excelente que as pessoas que pegarem o lugar que você estiver, que chegarem depois de você, vão querer saber, nossa, quem é o fulano? Passa o telefone do fulano. É você exercer o seu serviço de forma tão excelente, que você vai ser conhecido por indicação. Você não precisa nem de propaganda. Um vai indicando para o outro, um vai falando para o outro, um vai mostrando para o outro. E assim, você vai honrando o nome do Senhor de maneira incrível. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos nos colocar de pé. A bispa tem feito os internos e os pastores repetirem o tempo todo ousadia. É ousadia, é ser ousado. Tem gente que acha que ser ousado é ser meio malandro, e não é não. Ousadia é orar a Deus por uma ideia nova. O Senhor me dá uma ideia que ninguém teve, para que eu exerça um papel que ninguém exerceu. Senhor, me dá ousadia para clamar. Me ajuda, Senhor, me dá ousadia para falar, me dá ousadia para enxergar. É ousadia. Ousadia para aprender um idioma novo. Para mudar o seu vocabulário. Ousadia. Ou você vai falar do jeito que você fala sempre. Às vezes tem pessoas que você vê, ela fala errado uma vida toda. Ela não muda aquele vocabulário. É mudar seu vocabulário. É mudar a forma como você fala das coisas. Ou é mudar a forma como você se põe diante das batalhas. Aconteceu alguma coisa. Ai, acho que estou cansado, vou morrer, estou exausto, estou apático. Então se levanta. Então se levanta.
que há pessoas que já saíram da posição de bebê na fé há muito tempo. E a ousadia tem que vir de você. É você que tem que se levantar. Às vezes você está esperando algum pastor levantar você, alguém falar, vamos, faz isso, quando na verdade Deus está falando que é você que precisa fazer aquilo. Ninguém falou para o Davi que era o Davi que tinha que ir lá enfrentar o Golias. Ninguém disse isso a ele. Davi, vai lá, ó, mata ele lá, vai, corre lá. Ele falou, quem é esse cara aí? Não, eu vou lá. Vocês estão ouvindo aqui 80 vezes isso aqui? É mesmo, de um cara, de um pecador, de um ímpio. Vocês estão sendo humilhados por ímpios. 80 vezes sendo humilhado por ímpio. E ninguém fez nada. Não, vou lá. Ninguém mandou Davi ir. Ele foi por ele. Você não precisa ser mandado, não. Você não precisa ser obrigado a fazer alguma coisa. Você não precisa, mais uma vez, um pastor ir lá e levantar você. Uma oração. Palavra é o que não falta. Vai ouvir mais uma palavra então. Ao invés de ficar apático no sofá, mexendo no celular, e triste e tal, pega um culto, vai ouvir uma palavra, vai fazer declarações de vitória. Às vezes a pessoa, a única declaração que ela faz é, eu não sirvo para nada, eu não sou nada, e ninguém lembra de mim, e ninguém me escolhe, olha isso, olha aquilo. Muda essa sua boca, que você vai mudar a sua colheita então. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu fui escolhido, o Senhor me chamou, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor fez tudo isso aqui. O que é isso? O Senhor às vezes colocou você em lugares que você nunca imaginou estar. Foi o próprio Deus que fez por você. Para você olhar de repente e falar, não sei, estou cansado e tal. Isso aí é o próprio mal. O próprio diabo afrontando você mais uma vez. E 1, e 2, 40, 80. Quantas vezes no ano você vai ser afrontado pelo próprio mal? Diante de você dizendo, cadê? Não tem ninguém aí corajoso, não? E o mal cirandando com a sua casa, cirandando com o seu dinheiro, cirandando com os seus filhos, com o seu casamento. E você recebendo uma afronta do próprio mal. Senhor, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós esse espírito de ousadia. Eu declaro, meu Deus, sobre cada uma dessas mulheres e dessas pessoas, meu Deus, que estão nos assistindo, um espírito de ousadia, meu Deus, uma fé nova, renovada, uma mente aberta, palavras de ousadia saindo da boca dela, independente de onde ela veio, da família que ela é, como ela chegou em tal lugar, meu Deus, que o Senhor derrame sobre ela esse espírito de temor e de ousadia, de coragem para começar, de coragem para fazer, de coragem para terminar, de coragem de se colocar diante, meu Deus, da batalha, à frente de uma batalha, na frente de todo mundo, e mostrar que a graça do Senhor pode cobrir qualquer um. Eu declaro, Espírito Santo, a bênção do Senhor sobre o seu povo. Eu declaro, meu Deus, esse versículo na vida de cada um, que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, e que nós somos essas pessoas. Eu declaro, Espírito Santo, que esse espírito de ousadia tome o nosso interior de tal forma que possamos, meu Deus, repreender o mal na primeira afronta que ele vier, e não 80 vezes ouvindo a mesma coisa, a mesma afronta, com os mesmos problemas. Em nome de Jesus, eu declaro problemas caindo por terra, mas mais do que isso, eu declaro um espírito de ousadia sobre cada uma dessas mulheres, uma coragem de enfrentar desafios novos e problemas antigos, em nome do Senhor Jesus. Que ela tenha coragem, meu Deus, de se levantar hoje e colocar, meu Deus, o Golias para findar da vida dela, em nome do Senhor Jesus. Que ela receba uma revelação especial do Senhor, que a revelação do Espírito Santo venha sobre ela, de tal forma, meu Deus, que ela possa viver e reconhecer, meu Deus, a sua mão sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres e declaro um espírito renovado, uma ousadia ao falar, ao se posicionar, ao escolher os seus lugares, em nome do Senhor Jesus, porque às vezes o lugar menos
menos visto e menos desejado é mediante um gigante no campo de batalha diante de todo mundo. Mas às vezes é aquele lugar que é necessário para que você seja reconhecido e para que ninguém possa ignorar o seu nome, em nome de Jesus. Eu declaro que o nome dela não possa ser ignorado, nem evitado, mediante as obras dela, em nome do Senhor Jesus. Que ela tenha obras para contar, que ela tenha obras para viver e que ela tenha obras, meu Deus, para mostrar para cada uma das pessoas que a graça cobre qualquer pessoa e qualquer um que se colocar na posição, o Senhor, meu Deus, pode fazer dele grande e forte, pode fazer dele reconhecido por uma nação, porque dali, meu Deus, daqueles ali, certamente, alguns viram Davi se tornar rei e ser coroado. O menino do queijo, que saiu de trás das ovelhas, que chegou e enfrentou um desafio. Alguns depois tiveram que ver esse menino se transformar em rei. Então eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que os nossos inimigos e que pessoas, meu Deus, que às vezes estão ao nosso redor, possam nos ver ser coroados de coragem, de força e de ousadia, simplesmente por assumir um lugar que ninguém assumiu. Ali tinha um lugar vago, ali não tinha ninguém. Então que sejamos nós, meu Deus, que essa oração seja real nas nossas vidas. Nós oramos ao Senhor e pedimos: Senhor, nos escolha, que estejamos na sua agenda, mas para estar na agenda do Senhor, precisa ocupar o lugar, precisa chegar no lugar vago, aonde não tem ninguém que queira. Então, em nome de Jesus, que ela tome posse, que ela viva essa ousadia do Senhor, e que, meu Deus, ideias extraordinárias, para aquelas que têm pedido, meu Deus, em nome de Jesus, sejam dadas a elas, que ela receba ideias extraordinárias, uma mudança, uma clareza mental que ninguém teve e que veio do próprio Deus, em nome de Jesus. Coloque nas nossas mãos, Senhor, desafios, ideias e portais abertos em nome de Jesus Cristo, para que possamos, meu Deus, enfrentar batalhas poderosas e sermos reconhecidos, meu Deus, por aquilo que enfrentamos e por aquilo que vencemos, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma e declaro uma bênção especial para hoje, uma ousadia para hoje, e que hoje ela viva essa dose de ousadia em tudo que ela fizer, em cada passo que ela der, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.